Graça e paz, irmãos e irmãs, bom dia. Vamos ao nosso 10º estudo sobre a primeira epístola de Tessalonicenses e hoje vamos falar sobre a 7ª marca de uma igreja ideal. E a 7ª marca é deixando os ídolos. 1 Tessalonicenses 1, versículo 9, diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Que o Espírito de Deus nos dê sabedoria e iluminação, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, então a 7ª marca que vamos apresentar hoje é a marca de deixando os ídolos. A igreja, na cidade de Tessalônica, ela era uma igreja composta por pessoas que a fama dela era uma fama de pessoas que fazem parte desta igreja, que deixaram seus ídolos. E a palavra deixar é uma palavra grega chamada afimi. Deixar, então, significa afastar-se, significa despedir, deixar para trás, significa divorciar-se, mandar embora, ou seja, como se estivessem desatando um nó que havia entre. Eles deixaram, eles desataram esse nó que havia entre, que os associava. Jesus, em Mateus capítulo 8, versículo 21 e 22, ele, ao falar com alguns discípulos, ele começa a provar alguns discípulos que o queriam seguir, e um desses discípulos, então, diz a ele: Senhor, me deixa sepultar o meu pai primeiro. E Jesus disse a ele: deixa os mortos sepultarem os mortos. Não quer dizer, veja a daquele discípulo, o pai não estava morto. Ele estava querendo primeiro ficar mais tempo com a família e então, depois que o pai morresse, ele ia seguir Jesus. E Jesus estava dizendo para ele: deixa que os mortos sepultem os mortos. É necessário desatar para me seguir esses nós. É preciso que se deixe para trás. E o que eles deixaram então? Eles deixaram os ídolos. Eles desataram os nós, a associação com os ídolos. E a palavra ídolos aqui é uma palavra grega chamada eidolum, que indica ser o ídolo um objeto que se parece com uma pessoa, com um animal, que agora se torna alvo de culto, objeto de culto. Então, os da cidade de Tessalônica que foram se convertendo, eles viviam ali num contexto de muita idolatria, mas esses que se converteram foram deixando, foram se divorciando, foram se separando da idolatria, dos ídolos. Ainda sobre esse tema da idolatria e da importância de deixarmos os ídolos ou qualquer coisa que tenha se tornado objeto de culto, nós vamos ler 1 João. 1 João capítulo 5, versículo 21, diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. A palavra filhinhos aqui é tecnia, que indiz que não há referência de sexo aqui. Ainda que pareça que ao falar filhinhos, João está falando com pessoas do sexo masculino, porém isso não tem nada a ver. Filhinhos aqui é qualquer pessoa com qualquer idade
que se tenha um relacionamento especial, seja de afeto, de associação. E então, filhinhos aqui são aqueles e aquelas que já haviam entregado sua vida a Jesus, que passaram a crer em Jesus como Senhor e Salvador. E a esses que já haviam crer, João, ele traz uma palavra de orientação. E ele diz: guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. A palavra guardai-vos aqui indica vigilância, vigiem. Ou seja, também indica continuem a obedecer o mandamento. Porque a melhor maneira, irmãos e irmãs, de vigiarmos é guardando os mandamentos. E ele está dizendo à igreja: cuidado, vigiem. Vigiem. E contra o que deveriam de vigiar? E aí ele diz: guardai-vos dos ídolos, vigiem dos ídolos. Que aí é a palavra desses objetos de culto, de tudo aquilo que vem se levantar para ser objeto de culto. Ou seja, para tomar lugar que pertence a Deus na tua vida. Guardai-vos dos ídolos, filhinhos, irmãos meus que já se converteram. Guardai-vos dos ídolos, ou seja, desses objetos, dessas coisas que se tornaram objetos de culto e que tentam tomar lugar de culto. Vamos também abrir agora em 1 Coríntios o que Paulo, agora nós terminamos de ver o que João falou. Agora vamos ler também Paulo, inspirado pelo Espírito, assim como João. 1 Coríntios 10, versículo 7, diz assim: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Versículo 14, Paulo diz novamente aos de Coríntios, que também era uma cidade. A cidade de Coríntios era uma cidade muito idólatra, de muita idolatria, né, de muitas religiões, né, de crença em muitos deuses. Versículo 14 diz assim: portanto, meus amados, olha só aqui, meus amados novamente, lá foi filhinhos, Paulo aqui está chamando de meus amados, ou seja, aqueles e aquelas com quem eu tenho um relacionamento, um afeto. Meus amados aqui são aqueles que já haviam se convertido também a Jesus como Senhor e Salvador, já haviam se arrependido de suas más obras e já estavam crendo em Jesus. E a essas pessoas também, do sexo tanto masculino como feminino, meus amados, ele diz a eles: fugir da idolatria. João diz: guardai-vos da idolatria, fique vigilantes. Paulo já está dizendo fugir da idolatria. E a palavra fugir aqui indica escapar, indica sair do lugar rapidamente, devido a uma situação de um possível perigo. Fugir aqui é evitar, é desaparecer num instante. E ele está dizendo fugir da idolatria. Guardai-vos dos ídolos, fugir da idolatria. E eu quero encerrar esse tema. Há muitos outros textos. Nós temos em Êxodo capítulo 20, versículo 2 ao 5, nós encontramos ali no versículo 3 o primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses além de mim. Nós encontramos o segundo mandamento, que dialoga muito com esse primeiro, tem muito a ver com esse primeiro. Além de não ter outro Deus, ele ainda diz assim: não faça imagem de escultura por semelhança de homem, de animais, do céu, da terra e do mar. Não vos tornar, para que o povo não se torne idólatra. Né? E Deus, ele ainda diz o porquê que não se deve fazer isso. E ele diz no versículo 2: porque eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele tira o povo da casa da servidão e da idolatria. E vocês sabem que no Egito havia vários deuses. Havia uma crença também em vários outros deuses. E havia uma idolatria, não havia apenas uma crença, haviam várias imagens de escultura que estavam sendo veneradas
que viraram objeto de culto. Mas em Atos capítulo 17 agora, para a gente poder encerrar esse tema sobre a questão da idolatria, sobre a questão de deixar os ídolos, diz assim, Atos 17, versículo 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. O apóstolo estava na cidade de Atenas, uma cidade também muito idólatra, de vários ídolos, de vários objetos de culto, vários. No Areópago havia um lugar que havia ali várias esculturas, várias imagens que eram veneradas. Nesse ambiente de idolatria, a Bíblia diz que Paulo se revoltava. A palavra revolta aqui indica uma preocupação emocional, uma irritação. É como se o estômago de Paulo fervesse. É como se o seu coração o devorasse por dentro. E diante desse quadro, diante dessa revolta, como ele agiu? Ele saiu ali chutando as imagens de escultura dos outros? Ele saiu ali ofendendo as pessoas? Não. O que ele fez foi pregar. E a pregação do amor aqui teve um tema chamado tema do arrependimento. No capítulo 17, no versículo 30, ele diz assim, a palavra de Deus em Atos 17, 29 e 30, diz assim, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. A palavra que ele traz é uma palavra de arrependimento em relação aos ídolos e à idolatria. A palavra que em toda parte que os homens se arrependam é metanoia, que indica mudar modo de vida em razão de uma mudança total de pensamento e atitude quanto a pecado e justiça. É uma mudança total de vida a partir de uma mudança total de pensamento e de atitude. Uma mudança radical. A igreja em Tessalonicense, a igreja na cidade de Tessalônica, mesmo diante de um contexto de muita idolatria, foi uma igreja que deixou os ídolos. Nós não podemos permitir, você não pode permitir, eu não posso permitir que ídolos se levantem em nosso coração. Nenhum jogador de futebol, nenhum cantor famoso, nenhum artista, nenhum familiar, nenhum filho, nenhum cônjuge, nenhum relacionamento, nenhum objeto, nenhum carro, móvel, nenhum dom, nenhum emprego, nenhuma profissão, nada pode tornar-se objeto de culto. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não nos divide com ninguém. Quem diz que tal pessoa é seu ídolo, quem diz que tal pessoa que tal dupla, que tal coisa é seu ídolo, já deixou de adorar a Deus há muito tempo. Deus já não recebe mais a tua adoração há muito tempo. Então, que haja arrependimento. Que assim como a igreja de Tessalonicenses, que foi uma igreja modelo, que foi uma igreja ideal, era composta por pessoas que deixaram os ídolos, então nós não podemos tomar outra atitude senão deixar os ídolos. Não permita que nada se levante como objeto de culto em sua vida. Que Deus os abençoe. Visite também lá o texto de Êxodo, capítulo 20, onde você encontra ali os 10 mandamentos. Visite o Salmo 115, o Salmo 135 e tantos outros textos que a Bíblia nos ensina sobre
contra a questão da idolatria e dos ídolos. Que Deus nos abençoe. Esta é a 7ª marca de uma igreja ideal, deixando os ídolos, e até o próximo estudo.